Olá, tudo bem? Olha só para vocês, eu estou aqui com o biscoitinho amanteigado Beijinho de Freira que eu fiz no vídeo passado. Tá dando muita audiência esse vídeo e todos os outros 4 que eu fiz aí de biscoitos amanteigados. Só você olhar aqui no canal e olhar os outros biscoitinhos que tem e aproveitar e fazer para você, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui ativando os sininhos de notificações, compartilhe, comenta e vamos para o próximo vídeo aqui. Nesse vídeo aqui vou fazer o palê de dama, um biscoitinho amanteigado maravilhoso com 4 ingredientes, super simples e super fácil de fazer e você vai gostar muito dele porque ele é saborosíssimo, maravilhoso. Então vem comigo e vamos aprender a fazer o palê de dama. Esse aqui é o Beijinho de Freira. Eu fiz no vídeo passado, é uma delícia. Gosta? Vamos comigo. Então vamos colocar aqui no bowl a manteiga e vamos colocar também o açúcar. E vamos misturar isso até que esse açúcar envolva completamente aqui na manteiga e vire uma pastinha bem homogênea. Assim que misturarmos bem, nós vamos colocar a farinha e também a farinha de amendoim. Lembrando que aqui você também pode colocar, ao invés de colocar farinha de amendoim, você pode colocar farinha de amêndoa ou farinha de caju ou farinha de castanha. Qualquer um deles dá um resultado também perfeito e um sabor diferenciado nesse biscoitinho amanteigado aqui. Então vamos fazer essa mistura aqui agora entre o açúcar e a manteiga até homogeneizar bem. Assim que homogeneizou, nós vamos acrescentar a farinha. Agora vamos colocar a farinha e a farinha de amendoim. E vamos misturar muito bem e fazer uma massinha bem homogênea no ponto de enrolar. Esse é o intuito dessa massa aqui, ó, a massinha que nós possamos enrolar ele. Aí eu vou misturando bem para que possa ficar bem certinha essa massa, bem perfeita e homogênea, para que possamos enrolar ela. Vai percebendo que a massa vai homogeneizando, ela vai se incorporando todinha. E agora eu vou despejar essa massa na mesa e vou homogeneizar ela aqui, ó. Vou amassando ela, não amassar para você tipo sovar uma massa de pão, essas coisas, não. Aqui é só para misturar, dar uma amassada firme nela, juntando a massa, ó. Eu vou juntando a massa e vou formar aqui um bastão. Depois que eu formar um bastão, eu vou levar esse bastão para o lado. E aqui eu já estou com a massa praticamente homogeneizada, tá vendo? Ela já incorporou todinha, todos os ingredientes estão incorporados, muito simples de fazer essa massa. Agora eu vou fazer um bastão, vou levar de lado aqui e vou cortar agora alguns pedacinhos e fazer umas bolinhas. Vou pegar aqui um cortador e vou tirar um pedaço. Você pode fazer do jeito que você quiser, pode tirar um por um dali ou fazer bastãozinhos igual esse que eu estou fazendo. Assim fica muito mais fácil para você fazer, muito simples. Ó. Depois você vai cortando bolinhas de mais ou menos 10 gramas a 15 gramas cada um. Aí o tamanho é que você vai definir aí o tamanho que você deseja fazer. Então como aqui eu vou casear depois esse amanteigado, eu vou fazer 10 gramas cada um para que no final ele vai ter 20 gramas só de massinha. Depois que assa vai ficar mais ou menos umas 15 gramas só de massinha. Então aqui eu vou bolear essas bolinhas, ó, tá vendo? É simples, fácil, tenta fazer ele do mais padronizado possível para quando você for casear eles estejam todos padronizados, tá vendo? Todos do mesmo tamanho. Se você vê que um fica maior que o outro, tenta deixar isso padronizado para na hora de você rechear eles e passar no chocolate, eles ficarem perfeitos, ficar iguais. Fica muito bacana quando você faz as coisas mais padronizadas, tá vendo? Aqui tá padronizadinho. Agora eu vou fazer toda essa massa. Bom, aqui eu já enrolei todas fora do vídeo, dei uma pausa no vídeo e já enrolei todas. Agora eu vou arrumar nas assadeiras. Vou arrumar bem padronizado também, tá vendo? Deixa uma distância um pouquinho longe um do outro, porque ele cresce um pouquinho e se colocar muito junto, acaba que gruda um no outro. Então sempre, ó, tem mais ou menos aí uns 2 centímetros, 1,5 centímetro longe um do outro. Então aqui na forma eu estou colocando fileirinhas de 7 por 7 e a minha assadeira aqui ela tem 35 por 35. Então aqui, depois que eu fiz esse processo aqui, deu 2 assadeiras e quase 3, deu 2 assadeiras e meia, um pouquinho mais de meia. Eu vou levar isso ao forno agora, numa temperatura aí de 150 graus por mais ou menos 20 minutinhos. Aqui eu estou usando um forno de convecção, aquele da Japanese.
Então esses fornos assim, eles têm a tendência de assar um pouco mais rápido que o forno de lastro. Se você for fazer no forno de lastro, 160, 20 minutos. Nesse forno aqui, 150, mais ou menos 20 minutinhos. Ele vai ficar perfeito, olha só, já está assando. E aqui eu tô dando uma adiantada no vídeo, dá para perceber que ele vai evoluindo dentro do forno e ele vai ficando bonito. E assim que ficar pronto, eu vou tirar ele do forno para que possamos deixar esfriar em cima da mesa, é claro, para depois rechear. Ó, acabou de ficar pronto, olha só que bonito que eles ficaram. Ficaram 20 minutinhos a 150 graus. Ficaram perfeitos. Agora é só deixar esfriar em cima da mesa. Olha só que bonito que eles ficaram. Ficaram perfeitos, padronizados. Vocês vão perceber que as bolinhas estão quase todas do mesmo tamanho. Então isso na hora de rechear fica perfeito. E eu vou rechear esses biscoitinhos aqui com doce de leite, tá? O padrão dele é doce de leite mesmo, mas você pode rechear com outros recheios. Hoje tem o recheio de avelã, você pode rechear também com goiabada. Olha só como que é fácil de sair. É só bater as assadeiras na mesa que os biscoitinhos soltam facilmente, ó. Estão todos soltos. E olha que essas assadeiras são aquelas furadinhas, ele entra um pouquinho na assadeira, mesmo assim ele sai perfeito da assadeira. Olha só outra, vou bater aqui para vocês e olha como solta, soltinho. E lembrando vocês que tem os outros vídeos aí de amanteigados aí que eu fiz, tá? E olha só, agora eu vou rechear com doce de leite. Vou rechear 4 para vocês verem, ó, que bacana. Pego um saco de confeitar, desses de confeiteiro. Esses pequenininhos eu faço com papel manteiga, faço os cartuchinhos, preencha com doce de leite e recheio, ó. Aí você pode rechear um pouco mais ou um pouco menos, você que vai definir o tanto de recheio que você tem. Mas esse tanto que eu estou colocando é o suficiente, é o padrão desse biscoitinho amanteigado, tá bom? Aqui eu fiz 4 biscoitinhos, agora eu vou fazer o restante da assadeira e já volto com o vídeo. Olha aí, já está todos pronto. Agora eu vou derreter um chocolate fracionado e vou passar a metade dele no chocolate fracionado. Olha só, no chocolate fracionado. Olha só que bacana que fica. Então aqui, você pode usar um chocolate puro? Pode, mas você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que temperar esse chocolate para ele ter uma cristalização, porque esse amanteigado ele vai ficar dentro de saquinhos para que ele não amoleça. Então não vai ficar em geladeira para gelar esse chocolate. Ele já vai cristalizar em cima da mesa mesmo. Então interessante é você fazer com o chocolate fracionado. É a indicação que eu dou aqui para vocês. Esse aqui é o fracionado da Harold, muito bom. E olha só como ficou. Eu vou fazer 5 só no vídeo, mas a hora que eu terminar eu volto. Olha, eu voltei agora, depois que eu terminei todos os amanteigados, passei todos. Olha que bacana que ficou. E aqui você pode usar qual você quiser. Você pode colocar um granulado por cima aí do chocolate depois que você passou aí no coisa. Pode jogar um amendoim, fica muito bacana também se você jogar um pouquinho de amendoim em cima desse chocolate antes dele cristalizar, tá bom? E o detalhe, esse biscoitinho é mais ou menos de 90 dias a durabilidade dele, tá bom? E aí, gostaram do vídeo do Palais de Dama? É um biscoitinho saborosíssimo com amendoim. Depois você coloca aquela camadinha de chocolate ali, fica sensacional. Vocês gostaram? Já deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha, comenta e vem comigo no canal e também me segue no Instagram, que tem muita coisa boa lá. E aqui no canal você faz um tour e você vai ver que tem muita coisa boa que você pode aprender e você pode trabalhar com as coisas que tem aqui. Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, o bom Deus quer sempre ajudar a gente. Fui! Tchau!